Do nono ano, tudo bem? Então estamos iniciando mais um vídeo aula de história, uma aula de revisão sobre a Era Vargas e todo o ambiente, o contexto que precedeu essa época. Então, antes da Era Vargas, tínhamos a República Oligárquica. Como foi o início do nosso governo republicano, esse período de 1894 a 1930, que Getúlio Vargas, ao entrar, iniciou uma nova era. O Getúlio Vargas ele derrubou a oligarquia do poder. Quando falamos em oligarquia, essa palavra significa poder de poucos. E quem eram esses poucos? Eram os latifundiários, que é uma palavra que significa grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, que eram cafeicultores em São Paulo. É uma época em que o café ele se desponta como um produto mais exportado do Brasil. O café vai trazer modernidade, vai trazer desenvolvimento para o Brasil e vai trazer poder. E a política ela vai acontecer, dominada por esses latifundiários. A política era sustentada por três elementos: o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. Então, o coronelismo eram esses latifundiários. Era chamado coronel o grande fazendeiro de café, também o grande fazendeiro de gado, de pecuária. É uma república também chamada café com leite. 4 anos era um presidente de São Paulo e outros 4 anos de Minas Gerais. O governo fazia um revezamento entre dois partidos, o PRP, Partido Paulista, Republicano Paulista, e o PRM, Republicano Mineiro. E isso era feito através de quê? Do voto de cabresto. Ou seja, eles exigiam, o cabresto é aquela corda que puxa o gado, que puxa o cavalo, o boi. Então, o eleitor ele era cabresteado, era obrigado a votar no candidato do coronel. Então, o coronel, esse fazendeiro que tinha um poder econômico muito grande, um poder político, que na época das eleições fazia os eleitores seus votar em troca de favores. É também chamado de clientelismo. A maioria da população era na área rural, a maioria era analfabeta, tinha dificuldades econômicas, e esse fazendeiro, coronel, atendia às demandas, às necessidades do eleitor, para, em época de eleição, cobrar essa, vamos dizer, ajuda, entre aspas. Então, ali vocês estão vendo a charge, o coronel, o eleitor tentando votar em um candidato dele, mas o coronel não deixava. A política dos governadores funcionava o seguinte: os governadores, para poder se manter no poder, ele elegia determinados deputados. E os deputados ajudavam, traziam verba para os governadores em troca de votos. Então, é o tal de clientelismo. O eleitor recebe a sua ajuda, muitas vezes uma ajuda que é direito deles, um remédio, uma estrada, e em troca dessa ajuda ele tem que votar. Assim, os governadores, em troca de verbas para os seus estados, assim acontece também nas prefeituras, isso acontecia, ou acontece hoje também, elegiam determinados deputados e, em troca, esses deputados traziam verbas e obras para esse governo, para esse estado.
No início da República, então, aconteceu uma modernização, como já falei antes, o café ele traz modernizações, principalmente no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil. Reformas acontecem, reformas urbanas, a construção de estradas de São Paulo e Porto Alegre, mas todo esse desenvolvimento e modernidades deixa fora a população mais pobre, mais necessitada, uma grande parcela da população. Esse tipo de governo, né, do oligárquico, vai provocar várias revoltas no Brasil. Por exemplo, a revolta de Vacina, lá no Rio de Janeiro, né, Chibata também no Rio de Janeiro. A Chibata é a revolta de marinheiros, a revolta de Vacina são uma revolta por conta que Oswaldo Cruz, o governo, e o ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, médico e sanitarista, vão vacinar a população, e a população não é avisada, não é orientada, né? E uma certa de outras causas. No Nordeste vai acontecer a Guerra de Canudos e em Santa Catarina a Guerra do Contestado. Então, aqui eu trago uma tabela mais ou menos dessas guerras, né? A Guerra de Canudos e Contestado, elas acontecem com o objetivo de, vamos dizer assim, de contra esses governos, né? Na verdade, a maioria das revoltas são contra o governo dos coronéis. Qual é a semelhança entre essas duas guerras? Essas guerras são chamadas guerras messiânicas. Messiânico, vem de Messias, né? Tem a ver com Jesus, tem a ver com religião. Os seus líderes eram líderes religiosos, eram beatos. Aqui, por exemplo, de Canudos, o líder era Antônio Conselheiro e do Contestado era José Maria. Então, eles organizaram comunidades dessas pessoas esquecidas pelo governo, né? Em Canudos, eles montaram o Arraial de Canudos, uma comunidade de ex-escravos, né? de pessoas de rua, moradores de rua, desempregados, pessoas com necessidade econômica naquela época. E aqui em Santa Catarina também, né? Fizeram um arraial, uma comunidade, e nessas comunidades eles organizavam a sua própria lei, eram comunidades autônomas, eles não seguiam as leis que vinham dos governos. Eles eram contra a república. Eles defendiam a monarquia celeste. Então, para os governantes da época, isso era uma afronta muito grande, né? Você imaginou, eu e você, nós organizarmos uma comunidade e dizermos assim, agora nós vamos ter o nosso próprio governo, não vamos seguir a lei de nossos governantes, porque nós não concordamos com nossos governantes, e vamos fazer nossas próprias leis, não vamos pagar impostos e vamos viver um ajudando o outro, né? Seguindo um nosso líder. Então foi mais ou menos esse tipo aí, né, que aconteceu. Tá? A diferença é que uma é na Bahia, né? As datas, Canudos aconteceu primeiro e Contestado aconteceu no oeste de Santa Catarina. Pegamos ali, por exemplo, pegamos Curitibanos, depois vai lá Joaçaba, Irani, né? Chapecó, a região do Contestado, hoje é chamada a região do Contestado. Então, o Contestado teve outros motivos, a construção de estradas, né? As pessoas, os moradores locais foram recrutados para trabalhar e depois, vamos dizer assim, não receberam indenização, suas casas tiveram que ser retiradas por conta da estrada de ferro, né? Então, empresas abriram, né, essas estradas, também tem madeireiras,
Enfim, né, o poder local dos coronéis não queria desenvolvimento, mas o desenvolvimento não era para todos. Cangaço, né? Lá no Nordeste também, os cangaceiros eram bandos armados que viviam saqueando as fazendas, né? Era um tipo de justiça com as próprias mãos. É tipo, alguns chamam de Hollywood do cangaço. Roubavam do rico para dar para o pobre, né? Lampião era o mais famoso. Para frente. O que acontece no mundo? Então, os Estados Unidos é um país bem rico já nessa época, principal comprador de café. Os Estados Unidos havia se enriquecido muito ali depois da Primeira Guerra Mundial, na década de 20. O que aconteceu é que houve uma superprodução, produziram mais do que o necessário, começou a sobrar, né? Bolsa de valores, as ações começaram a baixar. Por que as ações começaram a baixar? Porque as fábricas, as indústrias começaram a falir. Das falências vieram as demissões, o desemprego, veio a fome. Ali nessa foto parece uma fila, a fila para pedir sopa. Então, aquela madame, aquele doutor que pegava a fila nas lojas para fazer compras, né? Dos carros, da sua casaco de pele, e agora estavam na fila pedindo sopa. Então aconteceu muitos suicídios, né? É uma crise que assolou muito os Estados Unidos e chegou até aqui no Brasil, a crise do café. Até os Estados Unidos parou de comprar o café, daí é que o governo teve que comprar o café dos fazendeiros, tá? Muitos cafés foram queimados. Então, essa crise ela vai ser um dos motivos para o surgimento do nazismo e do fascismo, né? Ali diz, com o colapso da economia, né? O colapso, a crise, aumentaram críticas ao liberalismo com a ascensão de partidos, tanto de esquerda quanto de direita, que defendiam a intervenção do Estado na economia. O liberalismo significa que é um tipo de política em que o Estado não deve se intrometer na economia. A economia, que é essa, né, questão de produzir, de vender, de comprar, comércio, exportação, deveria ficar para o empresário. Não, o Estado é o governo controla a economia. Então, os governos se tornaram mais autoritários, ditaduras, né? Vão surgir ditaduras. Na Alemanha, por exemplo, vai surgir o partido nazista de Adolf Hitler. Ali, a figura no centro, as pessoas fazendo saudação, né? Levantando o braço direito, estendendo e dizendo Heil Hitler, né? Tipo, esse é o cara, esse é o nosso chefe, esse é o nosso líder, o nosso mito, né? Algumas características, então, forte nacionalismo. O nacionalismo é o amor, né? Um patriotismo muito forte. Só que é um patriotismo extremado. Isto quer dizer que você, assim, um tipo de perseguição a quem não é da tua pátria. Aqui no Brasil também era muito forte isso, na época do Getúlio Vargas, quando os imigrantes alemães vieram para cá, imigrantes alemães, italianos. Então, esse pessoal era perseguido, né? Era proibido falar alemão aqui. Então, esse é o nacionalismo. Militarismo, quer dizer, tem a ver com militar, o investimento em fábricas de arma, um armamento muito grande. É regime antidemocrático, por quê?
porque são governos de ditadura. Os governos de ditadura, eles tiram direitos. Tiram direito de eleições, voto direto não existe, partidos políticos é só o do governo, né? Direito à liberdade de expressão, censura à imprensa, né? A imprensa, os jornais, apresentam só o lado positivo dos governos e apresentam que o governante é quase como um Deus, né? É o libertador, é o salvador, que tem todo mundo esperar pelaquele governante. E você e eu não podemos criticar nada, né? Jamais criticar alguma coisa. Quem critica é suspeito. Até nessa época o comunismo lá da Rússia, né, vai avançando, porque o comunismo ele surge com a Revolução Russa em 1917. A ideia do comunismo é uma ideia mais... também foi uma ditadura, né? O comunismo foi uma ditadura lá, é chamada ditadura de esquerda. Então, as ideias do nazifascismo, eles se justificavam para combater o comunismo. Então, tirar uma ditadura para impor outra. Regime antiliberal, era contra o liberalismo, quer dizer, intervir na economia. Antimarxista, né, que a gente está falando do comunismo, que é a ideia de Karl Marx. Aqui nós temos a doutrina nazista, especificamente, a superioridade da raça ariana. A raça ariana é a raça alemã, né? Eles consideravam, a partir da ideia de que o ser humano tem diversas raças. O branco, o negro, o pardo, o indígena, o chinês, os judeus, né? Ali, antissemitismo é contra o povo semita, que é o povo judeu. Eles achavam que os judeus eram um povo inferior e começaram a caçar judeus em todo lugar. Então, na Alemanha, né, tinha imigrantes judeus vivendo, tá? Começaram a caçar e levar em campo de concentração. Aqui essas duas figuras, a de cima à direita mostra os comícios que o Hitler fazia, né? Eles organizavam comícios, ou seja, juntava a população e ali falava os seus discursos. Ele era um bom orador, convencia bem, né? Trazia suas tropas de exército, fazia uma apresentação imponente assim, que chamava realmente a atenção, e o povo alemão, na verdade, tinha ele como um herói, assim, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, ali, por um bom tempo. Porque o Hitler, a Alemanha tinha sido detonada pela Primeira Guerra Mundial, e ele conseguiu recuperar, né, trazer orgulho, devolver orgulho para os alemães, mas tudo assim à base de violência contra opositores. Então, no início da guerra, os alemães adoravam ele. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, viram que não era aquele líder que eles achavam que era, né? Expansionismo quer dizer começaram a invadir outras regiões, né? Ele queria ser um Napoleão Bonaparte, um Júlio César, né? Ele chamava de Terceiro Reich, né? Ia invadindo a Áustria, invadindo a Tchecoslováquia, foi invadindo. Quando viram, ele estava invadindo várias regiões, daí começou a Segunda Guerra, né? De outros países se juntaram contra ele e começou uma guerra que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, né, e não era só o nazismo na Alemanha, o nazismo era na Alemanha, na Itália tinha o fascismo, mas também essas ditaduras se espalharam para outros países, em Portugal, na Espanha e aqui no Brasil também, né? A era getulista no Brasil também aconteceu a ditadura militar, não é a militar, mas do Estado Novo, nos moldes do nazismo, né? Então foi o presidente que mais ficou no Brasil, ficou no poder, o Getúlio Vargas.
era um gaúcho, né? Do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que se candidatou, perdeu as eleições, tá? Porque as eleições eram fraudulentas, não tinha uma rigidez, não tinha uma justiça eleitoral muito grande, não tinha nada disso. O voto era aberto, o voto era de cabresto. Então Getúlio Vargas surgiu naquele ambiente do coronelismo, da república oligarca, com uma esperança de mudar aquela situação, né? Então ele se elegeu, ele perdeu as eleições, é claro que ia perder, né? Porque é difícil um candidato de oposição ganhar, porque era só o candidato coronel. Então aconteceu, o Getúlio Vargas liderou uma revolução, uns chamam de golpe, né? Que eles conseguiram tirar o presidente da época, era o Washington Luiz. O presidente Júlio Prestes ganhou as eleições, então ele foi impedido de assumir, e o Getúlio Vargas vai ser presidente na marra, vamos dizer assim, né? A Revolução de 1930 vai ser a revolução que vai tirar o presidente que estava, o Washington Luiz, e vai colocar o Getúlio Vargas, já que ele não ganhou nos moldes democráticos, vai colocar a força. Daí começava a era getulista, dividida aí em 3 períodos, né? Vou colocar bem rápido aí, porque senão vai ficar muito grande o nosso vídeo, né? O governo provisório, ele é provisório, 30 a 34, chamava-se provisório até novas eleições, né? Mas foi 4 anos de governo. Ele fez um tipo de uma limpeza, né? Uma limpeza, entre aspas, ele tirou os governadores, afastou governadores, todos os políticos ligados ao coronelismo, e colocou interventores, né? Aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, tinha Fúvio Aduce, era um governador, foi tirado e foi colocado Nereu Ramos, o interventor. Nereu Ramos é um catarinense de Joinville. Então, novos ministérios foram criados, né? Ele fez toda uma mudança, né? Então, houve já uma revolução contra ele, né? A Revolução Constitucionalista, que queriam eleições, pediam eleições e pediam uma nova Constituição. Getúlio Vargas venceu aquela revolução, e a revolução deu certo porque foi elaborada uma nova Constituição. Em 1934, então, o voto feminino, a mulher vai poder votar, o voto passa a ser secreto, de aberto passa a ser secreto. Então, a justiça eleitoral, há uma mudança bem legal aí na questão do voto, né? Surge vamos dizer assim, nós chamamos de partidos, né? Aliança Nacional Libertadora, nós chamamos aqui no Brasil de esquerda, ligados a ideias socialistas, né? Comunistas, socialistas. E a outra é a Ação Integralista Brasileira, que é chamada de extrema-direita, que era ligado a ideias de nazistas, né? Leis mais rígidas, defendiam a pátria, a família, a rigidez nas leis. E o outro lá, a Aliança Nacional Libertadora, queria uma proposta de governo mais socialista, mais igualitária, por exemplo, reforma agrária, né? Reforma agrária, quando fala nisso, é terras para dividir para quem não tem. Quem tem muito, dividir para quem não tem, e o governo mediar isso. Em 1935 acontece a intentona comunista, então o pessoal brasileiros comunistas tentam invadir, tentam tirar o governo de Getúlio Vargas e instalar um governo comunista. Então vem a terceira período. Então quando ia terminar o mandato, né, o Getúlio Vargas terminaria o mandato em
em 34, né, ele faz uma lei que ele tem que ficar no governo. Né? Ele tem que ficar no governo, ele diz: a suposta ameaça comunista foi usada para justificar prisão de opositores e a censura à imprensa. Então ele baixa aí um decreto que tem que prender pessoas, que ele tem que fazer uma série de obras, né, de ações para afastar o perigo comunista. Então é feita uma nova eleição, né, aqueles direitos que tinham aparecido na eleição de 1934, como a mulher votar e voto secreto, tudo mais, é tirado, né? Todos os direitos são tirados, os partidos são proibidos, greves são proibidas, então é instalada aí uma ditadura, chamada ditadura do Estado Novo. É criado então a DIP, Departamento da Imprensa, que o objetivo é divulgar ações do governo à sua população e censurar qualquer tipo de questionamento ou qualquer tipo de crítica ao governo. Né? Então, jornalistas podiam ser presos a qualquer momento. Né? Então, repressão, o controle da economia, ele estimula a implantação de novas fábricas, mas é controlado. Repressão contra os opositores. O que é repressão? Né? Quem era contra ia preso. Nacionalização do ensino, perseguição de imigrantes alemães e italianos, como foi falado, e a implantação de leis do trabalho. Vamos lá, vamos indo para o final. O que acontece muito, começou a acontecer, eram greves, né? Ali o Brasil começa a se industrializar, né? E os operários começam a se organizar em sindicatos, em greves, em manifestações a favor de direitos trabalhistas. Então, o que tem ali? Ó? O Vargas apropria-se de bandeiras e conquistas operárias. Tá? As leis trabalhistas, é claro que as leis são feitas durante o mandato, o governo de Getúlio Vargas, mas são lutas de pessoas, né? Que vão pedir, que vão reclamar seus direitos. Os direitos não vêm de graça, de cima para baixo, como um presente empacotado no Natal. Só que daí o Getúlio Vargas espalha, né, através de seus meios de comunicação. Era a era do rádio, né? Era do rádio, e ele fazia também, ali tem uma figura, fazia, no 1º de maio surgiu na época dele, né, o feriado do 1º de maio, e ele fazia esses eventos, onde ele era homenageado, Getúlio Vargas, como o pai dos pobres. Então ele vende essa imagem. O marketing político vende a imagem como que o Getúlio Vargas é que deu para os trabalhadores os direitos. Então ele se utiliza para ele ser popular. Isso chama-se populismo. Quando o governo se utiliza do povo para se promover, né? Para ficar no poder ou se promover. Então, promover os direitos sociais, sim, né? Os trabalhistas. Então, por exemplo, as leis que a gente conhece hoje, salário, né? Salário mínimo, férias remuneradas, as licenças, né? etc., surgiu nessa época dele. Mas eliminou direitos políticos, né? Como muitos brasileiros foram presos, torturados e mortos. Tá? Então chegamos ao final, obrigado. Desculpa aí se vocês acharam que o vídeo foi muito longo, mas é isso, é importante, foi uma revisão dos principais pontos. Não vou deixar atividades para vocês, a atividade que eu deixo, vamos dizer assim, é vocês conhecerem o nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal, que é TV Bertino Silva, curtam os nossos vídeos, tá? Eu vou deixar esse slide em formato de PDF para vocês lerem. Na próxima semana estarei disponibilizando, então, atividade avaliativa sobre esse assunto.
Certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço. Se cuide.